Obrigada, doutora Dilson. Eu que agradeço o convite. Bom, o tema da nossa aula, estudo comparativo, ultrassom versus ressonância magnética na endometriose. Breves considerações iniciais, então, sobre a endometriose. É definida como tecido endometrial fora da cavidade uterina e do miométrio. É uma doença de etiologia bastante complexa, com várias teorias que tentam justificá-la. Aqui eu vou tentar entrar num slidezinho aqui, para a gente relembrar da fisiopatologia. Então, implantes de tecido endometrial fora da cavidade uterina desencadeiam um processo de inflamação crônica e neovascularização, com sangramentos e fibrose e formação de aderências, e esses implantes de tecido ectópico infiltrando o tecido fibromuscular levam a uma hiperplasia fibromuscular e formação de tecidos nodulares sólidos. Então, voltando, é uma doença com uma prevalência bastante relevante, atingindo 1 em cada 10 mulheres em idade reprodutiva. As pacientes apresentam diferentes graus de dor pélvica crônica, dismenorreia, dispareunia, às vezes disquesia e disúria. 30 a 50% dessas pacientes sofrem com infertilidade, e lembrando ainda que a doença pode ser assintomática. Então, como o Dr. Francisco já disse hoje, em qualquer ultrassom transvaginal, fica a dica. Olhem além do útero e dos ovários. Tentem procurar sinais da doença. A doença, então, pode ser classificada de 3 formas: superficial, ovariana e profunda. A endometriose superficial, aquela em que esses implantes infiltram a superfície peritoneal em menos de 5 milímetros, nós, da imagem, vamos colaborar pouco para o diagnóstico, porque a maioria dos casos não são visíveis nos exames de imagem. Sinais indiretos, então, da doença são a presença de focos hiperecogênicos no ultrassom, ou com hipersinal em T1 na superfície peritoneal, ou em aderências peritoneais. Então, aqui alguns exemplos. Vejam. Opa! Desculpa. Aqui no ultrassom, vejam esses focos hiperecogênicos adjacentes à serosa uterina posterior. E, na ressonância magnética, numa sequência ponderada em T1, um foquinho brilhante, né, com hipersinal em T1. No entanto, esses achados não são preditivos para endometriose. Aqui, outros exemplos: líquido no fundo de saco posterior, com septos também nesse fundo de saco, e esses pontos hiperecogênicos na superfície peritoneal. Um exemplo de ressonância magnética, em que a gente vê líquido no fundo de saco posterior e essas traves aderenciais, porém lembrando também que outras possíveis causas de aderência são antecedente de doença inflamatória pélvica e cirurgias. Então, não é exclusivo, né, da endometriose. A outra forma de endometriose é a endometriose ovariana, então, caracterizada pelos endometriomas. Então, aqui, achados típicos, endometriomas típicos, no ultrassom e na ressonância. Vejam, um cisto com conteúdo espesso, com ecos em suspensão, às vezes com formação de nível, que indicam sangramentos em diferentes fases, às vezes com pontos hiperecogênicos parietais, e na ressonância, um endometrioma típico também, com hipossinal na sequência em T2, inferindo conteúdo hemático antigo, né? Então, vejam, na comparação já entre os métodos, entre o ultrassom e a ressonância no diagnóstico dos endometriomas, vejam que ambos
têm sensibilidade e especificidade semelhantes. Porém, aqui na ressonância, esses valores são para endometriomas de qualquer tamanho, diferente do ultrassom, que para endometriomas apenas acima de 2,5 centímetros. Isso graças à boa capacidade da ressonância em caracterizar conteúdo hemático antigo, ou seja, de pequenos endometriomas, a ressonância já consegue caracterizar, que vai ser um pouco mais difícil no ultrassom. Então, aqui, outros exemplos de endometriomas. Aqui, um pequeno cisto com conteúdo espesso no ultrassom, que às vezes a gente tem dificuldade em falar se esse cisto é um cisto hemorrágico funcional ou se é um endometrioma. E a ressonância mostrando bem o conteúdo hemático antigo, né, com hipersinal em T1, o que facilita o diagnóstico. Aqui, só mais exemplos. Um endometrioma, aquele conteúdo espesso, hipoecogênico, e na ressonância o hipossinal em T2. Vejam, o hipersinal em T1 dos endometriomas. Aqui a gente já pode ver nessa paciente outros sinais de endometriose profunda. Vejam, um tecido com hipossinal aqui no espaço, na região retrocervical, promovendo aderência entre os ovários. Então, a endometriose profunda agora, falando dela, ela é definida então como lesões que penetram o espaço retroperitoneal ou a parede de órgãos pélvicos numa profundidade superior a 5 milímetros. É uma doença comumente multifocal e aqui é que a imagem tem um papel fundamental, porque ela permite, na laparoscopia, o cirurgião só consegue ver a superfície das lesões, ele não consegue ver o quanto essas lesões infiltram a profundidade dos órgãos. E é isso que a gente vai ajudar na imagem, dizendo o quanto essas lesões penetram esses órgãos, avaliando a profundidade, dimensão dessas lesões. Então, dentro do diagnóstico por imagem da endometriose, os principais métodos que a gente utiliza são ultrassom especializado com preparo intestinal, envolvendo as vias abdominais e transvaginal, incluindo as duas vias, né? E a ressonância magnética. Então, ambos são métodos úteis no diagnóstico e no estadiamento pré-operatório. Mas aí vem as perguntas, né? Qual o melhor método para avaliar? Qual exame pedir? Então, a gente vai tentar falar um pouquinho dos dois métodos para tentar responder essas perguntas. Então, ambos os métodos, idealmente, devem ser feitos com a realização do preparo intestinal, tá? Tanto o ultrassom quanto a ressonância, que consiste numa dieta pobre em resíduos desde o dia anterior ao exame, uso de laxantes orais no dia anterior e, no ultrassom, ainda a realização de um enema retal 1 hora antes do exame. A avaliação por imagem deve incluir a avaliação do útero, dos ovários e de todo o peritônio que recobre as estruturas pélvicas. E no ultrassom ainda a gente avalia os rins e o diafragma direito, pela via abdominal. Aqui a região também, as alças intestinais, lembrando que a região ilioceco-apendicular, a gente sempre avalia também comumente pela via abdominal com ultrassom linear. Falando agora dos sítios, então, mostrando a doença mesmo, de endometriose profunda, o principal sítio, a região retrocervical, que inclui o tórus uterino e os ligamentos uterossacros. Mais de 70% das pacientes vão ter lesões nessa localização. Antes de eu mostrar casos patológicos, quero mostrar para vocês o ligamento uterossacro normal, tá? Lembrar que o ligamento uterossacro normal nem sempre é facilmente visualizado na imagem. Então, uma pequena quantidade de líquido adjacente aos ligamentos facilita a sua identificação. Então, no ultrassom, normal é uma estrutura regular, lisa, mais ecogênica, com cerca de 2 a 3 milímetros de espessura. E aqui o aspecto na ressonância, com um hipossinal em T2, liso, regular os contornos, né?
Então, mostrando, então, casos patológicos, casos de endometriose no ligamento uterossacro. Vejam, um ligamento uterossacro espessado, hipoecogênico. Às vezes, a gente consegue visualizar esses pontos hiperecogênicos de permeio, que facilita, né, a caracterização. E na ressonância, esse ligamento bem espessado com hipossinal em T2. Então, aqui, na comparação entre os métodos, vejam, a sensibilidade e a especificidade do ultrassom um pouco superiores em relação à ressonância magnética. Principalmente para pequenas lesões. O ultrassom acaba sendo superior à ressonância na avaliação de pequenas lesões e, por isso, essa maior sensibilidade e especificidade. Mais exemplos aqui na região retrocervical, ligamento espessado. Aqui a ressonância a gente tem um pouco de dúvida, talvez aqui esteja um pouquinho espessado, mas aqui ele está mais liso. Então vejam, para pequenas lesões, às vezes o ultrassom é superior à ressonância. Aqui o aspecto na laparoscopia, um nódulo no ligamento uterossacro. Aqui mais exemplos de lesões na região retrocervical. Vejam um espessamento com aspecto em manto no plano do tórus uterino, tá? Aqui a mesma lesão na ressonância magnética, determinando já processo aderencial com os ovários que se encontram medianizados, aderidos na região retrouterina, com traves em direção à parede anterior do reto. Mais exemplos, a mesma localização, espessamento bilateral dos ligamentos uterossacros, lesão no plano do tórus uterino, no plano transversal, no ultrassom, no plano axial, e vejam a mesma paciente na ressonância, a lesão na região retrocervical, e vejam, essa paciente já tinha também uma lesão no reto, também vista aqui na ressonância magnética. Outro sítio, então, de endometriose profunda, o fórnice vaginal posterior, cerca de um pouco mais de 16% das pacientes vão ter lesão no fórnice vaginal posterior. Então, vejam aqui um espessamento nodular hipoecogênico do fórnice com pequenos cistos de permeio. A mesma lesão vista na ressonância, um espessamento nodular do fórnice com pequenos cistos. Aqui indicando, então, que existe um comprometimento tanto das camadas muscular quanto mucosa da vagina. Aqui, para a caracterização de lesões de fórnice vaginal posterior, é bem importante a distensão vaginal com gel. Vejam como o gel facilita a caracterização das lesões. Lembrando também que as lesões de fórnice, elas normalmente estão associadas com outras lesões profundas, principalmente lesões no espaço retrocervical. Então, aqui nessa paciente, ela tinha lesão retrocervical, mas nesse corte não está tão fácil de ver, mas vejam, tem uma ampla infiltração da serosa e da parede uterina por endometriose, tá? Aqui, vejam que é diferente da adenomiose, né? Que a adenomiose, a zona juncional aqui está preservada. Então, aqui é uma infiltração uterina por lesões de endometriose. Mesmo exemplo, outros exemplos de lesões no fórnice também. Vejam a importância do gel para facilitar a caracterização dessas lesões. Falando agora da endometriose intestinal, cerca de 37% das pacientes com endometriose profunda vão ter lesão intestinal. E destas, o principal sítio é o reto, seguido do sigmoide, depois o apêndice e a região iliocecal. Por isso, nós sempre tentamos avaliar no ultrassom, na ressonância, essas estruturas em busca destas lesões. Na endometriose intestinal, então, é bem importante que a gente tente dizer para o ginecologista as dimensões dessas lesões, a distância que elas se encontram da borda anal, isso para facilitar o planejamento terapêutico, a programação cirúrgica, e quais camadas da alça estão comprometidas. Então, aqui, para a gente relembrar da anatomia parietal da alça intestinal, uma imagem ampliada
da alça, em que a gente consegue estratificar bem as camadas. Vejam, aqui mais internamente a submucosa, aqui a camada hipoecogênica, a muscular, que pode ser separada em muscular externa e interna por essa fina linha ecogênica, e mais externamente, né, a camada serosa também hiperecogênica. Então, principal sítio dentro das lesões intestinais, o reto sigmoide. Vejam, um nódulo hipoecogênico na parede anterior do reto sigmoide. Vejam que ele compromete toda a camada muscular da alça, preservando a camada submucosa, que se mantém regular, tá? Aqui a gente normalmente diz quanto tem de extensão da lesão, a profundidade, a camada comprometida e a distância da borda anal. A mesma lesão na ressonância magnética, esse nódulo com hipossinal em T2, vejam que essas lesões na ressonância, elas determinam um acotovelamento, não sempre, mas com frequência, um acotovelamento da parede da alça, tá? Com esse aspecto em C. Aqui na comparação entre os métodos, vejam como o ultrassom é bem superior à ressonância na caracterização das lesões intestinais, chegando até a quase 100% de acurácia aqui no diagnóstico da endometriose intestinal. A ressonância acaba perdendo um pouco por conta de artefatos de peristaltismo, por dobras da alça, acotovelamentos, que no ultrassom, no exame dinâmico, a gente consegue, com o transdutor, se desfazer dessas dobras, né? Aqui também, ó, mostrando como pequenas lesões como essas, por exemplo, são bem difíceis de serem vistas na ressonância. Então, por isso que o ultrassom é superior. Lembrando ainda que das pacientes com lesões de endometriose intestinal, quase 50% delas têm mais de uma lesão. Então, vejam, 2 lesões seguidas aqui na alça, tá? É importante também a gente prestar atenção nisso. Aqui um outro sítio da endometriose, a endometriose do septo reto-vaginal. Vejam aqui no ultrassom, um espessamento nodular entre a vagina e a parede anterior do reto, associada também a uma lesão na parede do reto mesmo. Lembrando que o septo reto-vaginal é a porção que fica entre o terço médio da vagina e o reto abaixo do plano da reflexão peritoneal. Acima disso, não chamamos de septo reto-vaginal. Então, lesões aqui agora de bexiga, tá? Outra localização das lesões de endometriose. Um nódulo hipoecogênico na parede, normalmente parede posterior da bexiga, no plano sagital, no plano axial, e aqui na ressonância magnética, a mesma lesão no plano coronal, um nódulo com hipossinal em T2, comprometendo tanto a camada muscular quanto mucosa da bexiga. Aqui, ambos os métodos são excelentes para o diagnóstico, mas pequenas lesões de bexiga também são mais facilmente visualizadas no ultrassom do que na ressonância. Outra localização, os ligamentos redondos. Aqui, o local mais comum de ocorrer a endometriose no ligamento redondo é junto à emergência uterina. Então, vejam no ultrassom um espessamento nodular do ligamento redondo junto à emergência uterina. Aqui, outros exemplos de lesões na bexiga, comprometendo também a emergência uterina do ligamento redondo adjacente. Vejam a imagem no ultrassom, o nódulo na bexiga e o nódulo na emergência uterina do ligamento redondo aqui no lado esquerdo. Embora próximo ao útero as lesões sejam mais comuns, mas a gente também pode encontrar lesões de endometriose na porção intracanal inguinal dos ligamentos redondos. Vejam, nódulos de endometriose bilateral no interior dos ligamentos redondos. Aqui na ressonância com leve hipossinal em T2
mas o hipersinal em T1 facilita a caracterização, né, de conteúdo hemático, inferindo aqui tratar-se de endometriose, e essas mesmas lesões no ultrassom, vejam, deste lado um espessamento hipoecogênico aqui do ligamento redondo, e aqui deste lado um pouco mais heterogêneo, talvez com soquinhos císticos, que aqui um pouco mais fáceis de serem vistos na ressonância. Outro local, as trompas, então, né, que a endometriose na trompa se traduz normalmente por hematossalpinge. Vejam, imagens do ultrassom, a trompa dilatada, preenchida por conteúdo espesso, hipoecogênico, e a mesma imagem na ressonância magnética, esse conteúdo com hipersinal em T1, sangue, né, ou conteúdo hiperproteico, mas num contexto de endometriose, presume-se que seja uma hematossalpinge. Outro sítio, endometriose ureteral. As lesões de endometriose no ureter, elas normalmente não estão associadas com lesões de bexiga, mas sim com lesões posteriores do espaço retrocervical. Então, aqui na imagem, vou mostrar a imagem da ressonância para facilitar um pouquinho, depois a gente volta para o ultrassom. Vejam, o ureter chegando dilatado aqui num corte um pouquinho mais alto na pelve, e no plano coronal a gente vê que as lesões retrocervicais aqui posteriores, quando elas são um pouco mais extensas lateralmente, elas podem envolver e determinar a estenose do ureter com dilatação de todo o sistema coletor amontante. Então, voltando aqui no ultrassom, vejam o mesmo caso no ultrassom. Vejam, por isso a gente avalia sempre os rins nessas pacientes, para avaliar se elas têm hidronefrose ou não. Aqui, o ureter, no plano do cruzamento com os vasos ilíacos, a gente continua vendo ele dilatado. E lá embaixo, na pelve, a gente vê que tem um tecido hipoecogênico retrouterino, que infiltra e determina a estenose desse ureter com dilatação amontante. Aqui, um outro exemplo bem atípico de endometriose de ureter, no plano do meato uretero-vesical. Nódulo hipoecogênico com focos císticos no ultrassom, aqui na via transvaginal, na via abdominal, e na ressonância magnética, o nódulo com branco em T1, né? Sangue. Outra localização, endometriose de ilho. Então, a gente, no ultrassom, na abordagem abdominal com transitor linear, e numa paciente que fez preparo, desculpa, a gente consegue visualizar bem o ilho terminal, a região ilho-seco-apendicular, e aqui a gente caracteriza um nódulo hipoecogênico na parede do ilho, comprometendo a camada muscular da alça, interna e externa, né? A mesma lesão vista na ressonância, um nódulo aqui na parede do ilho. Lembrando que possíveis complicações de endometriose de ilho são obstrução, intussuscepção e perfuração. Outro local, quanto tempo eu tenho? Endometriose do apêndice. Tá? No ultrassom, essas lesões se apresentam como um espessamento nodular hipoecogênico na ponta do apêndice secal. Legal. E o aspecto aqui na videolaparoscopia, esse espessamento nodular da ponta do apêndice. Aqui, no ultrassom, o diagnóstico diferencial se faz com tumor neuroendócrino, que para a gente é indistinguível do ponto de vista de imagem. No ultrassom, a gente não vai conseguir distinguir endometriose de um tumor neuroendócrino no apêndice. Outro exemplo de endometriose no apêndice, vejam que um aspecto que é descrito é do apêndice encajado. A lesão de endometriose, ela determina um arqueamento da ponta do apêndice, aqui, o apêndice encurvado, no aspecto na laparoscopia, a lesão de endometriose. Lembrando aí a figurinha. Aqui, sítios menos comuns, e que aqui a ressonância acaba sendo melhor do que o ultrassom, graças à sua capacidade
o maior campo de visão da ressonância, lesões, então, de assoalho pélvico, de parede pélvica, com comprometimento de nervos sacrais, são mais bem vistas na ressonância do que no ultrassom. Vejam que no ultrassom a gente vê que tem um tecido hipoecogênico, que ele se estende, ele vai em direção à parede pélvica, mas a gente não tem a definição anatômica que a ressonância aqui nos promove. Outras localizações menos comuns, mas que também a gente sempre avalia no ultrassom, o diafragma. 90% acontecem do lado direito, então a gente mais comumente examina o diafragma direito no ultrassom. Vejam, um nódulo hipoecogênico na superfície aqui do diafragma e essa mesma lesão na ressonância magnética com focos com hipersinal em T1 e aqui em T2 um cistinho com sinal intermediário em T2, né? O último está acabando, tá? Na goteira parietocólica, um nódulo hipoecogênico visto na abordagem transabdominal, né, do ultrassom, e a mesma imagem na ressonância, o mesmo paciente na ressonância magnética, esse nódulo com hipossinal em T2, com focos hemáticos de permeio no T1 aqui. Então, assim, tentando responder aquelas perguntas que a gente fez no começo da aula, qual o melhor método, qual exame pedir? Então, o que a gente viu aqui é que assim, o ultrassom acaba sendo um pouco superior em relação à ressonância, pois ele tem maior acurácia para o maior número de sítios da doença. No entanto, a ressonância também é um excelente método que permite uma visão panorâmica da cavidade. Então, assim, a escolha do método vai depender, claro, além da integridade do IME, da disponibilidade, do custo desses exames nos locais onde vocês estão. E também, lembrando que é fundamental a integração do radiologista ou do ecografista com o clínico, o ginecologista, o cirurgião que acompanham essa paciente. Então, para finalizar, os objetivos da imagem na endometriose são o diagnóstico, o estadiamento, fornecendo sítios e a extensão das lesões. Com isso, a gente ajuda no planejamento terapêutico dessas pacientes, diminuindo o número de laparoscopias diagnósticas e reintervenções, ajudando a aumentar o número de laparoscopias terapêuticas, né? E no segmento pós-tratamento também dessas pacientes. É isso.